Olá, eu sou Elias Saura, sou inspetor de revestimentos qualificado pela ANEIS nível 3, inspetor de pintura qualificado pelo SNQC nível 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os planos de manutenção da pintura industrial. Bom, inicialmente, para a gente entrar nesse assunto, nós temos que entender que a pintura industrial, quando ela é dimensionada, ela tem uma expectativa de vida útil. Muitos confundem esse termo com garantia, são duas coisas diferentes. Quando eu tenho uma expectativa de vida útil de um revestimento, seja ele de 10, 15, 20 anos ou mais ou menos que isso, eu tenho algumas manutenções que são obrigatórias serem feitas. Por que isso? Porque por mais que durante a execução da pintura eu tome todos os cuidados, faço todos os ensaios, todas as inspeções previstas nas especificações, ainda assim essa pintura é suscetível de falhas, pequenas falhas. Essas falhas, em geral, elas vão aparecer na forma de pontos de corrosão. Então, eu preciso tratar esses pontos de corrosão de uma maneira que esse processo não prossiga. Então, se eu tiver isoladamente alguns pontos de corrosão, eu consigo tratá-los no começo e, com isso, mitigar essa falha que está aparecendo no meu esquema de pintura. Quando eu falo em mitigar essas falhas, eu preciso inicialmente fazer inspeções periódicas para poder mensurar o tamanho dessas falhas e a densidade. Existem algumas referências, nós não vamos aqui falar nelas, mas existem algumas referências que dão uma boa noção para a gente do tamanho do dano, da densidade desses danos, se eles são apenas locais, se eles estão espalhados por toda a planta ou por todo o equipamento. Então eu posso usar essas referências para poder medir o tamanho desses danos e com isso agir fazendo a manutenção preventiva. Em alguns casos, eu posso deixar essa manutenção preventiva e fazer uma paliativa. Daqui a um tempo, esses danos vão aumentando e aí eu faço uma grande intervenção. Qual é o risco? Se eu deixar esse processo de corrosão avançar e eu estiver trabalhando num ambiente extremamente agressivo, eu posso ter a condenação desses equipamentos, ou seja, eles podem atingir espessuras que eu preciso trocar o flange, a chapa do tanque, uma viga de uma estrutura. Então eu tenho que tomar cuidado para que essa corrosão não avance demais e eu perca o equipamento, perca a minha proteção do meu ativo, que é o mais importante. Então um bom plano de manutenção de pintura industrial, inicialmente ele parte de uma boa especificação. Nessa especificação deve conter a expectativa de vida do sistema de pintura. Eu também preciso prever quais são os períodos que eu vou fazer essas inspeções, ou seja, qual a periodicidade, a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano, depende muito do ambiente que está classificado, do ambiente de exposição desse revestimento ou dessa pintura, e com isso, qual é o tamanho do dano ou qual é a densidade do dano que eu já vou agir para poder conter o avanço dessa corrosão. Então, essas 3 informações são primordiais para eu ter um bom plano de manutenção. Na próxima semana nós vamos falar de esquemas de pintura em superfícies galvanizadas. Agradecer ao pessoal que nos segue nas redes sociais, deixe seu like, nos ajuda bastante na divulgação do trabalho, compartilhe à vontade. Muito obrigado.